Oi, gente. Então, hoje nós estamos aqui, um dia especial. Nós resolvemos fazer a perfuração dos pontos, assim, onde a gente vai conseguir colocar os mourões. Então, hoje nós estamos aqui com a ajuda da minha colega aqui, Fala aqui seu nome aqui pra gente. Jordana. Jordana. Aí, a Jordana. É isso, gente. Nós resolvemos trabalhar hoje e estamos duas mulheres aqui num trabalho que relativamente pesado, mas que a gente tem tido uma certa dificuldade, vamos dizer assim, em encontrar mão de obras, e aí a gente vai nós mesmos fazendo o que é possível, né? O que é possível. Então, tá aqui. Hoje nós vamos colocar 36 mourões nesse espaço. Olha aqui que maravilha que ficou, né? Então nós vamos colocar esses mourões para a gente ter os tutores. Então, os tutores são a base, né? Para a gente fazer um trabalho aqui com as baunilhas, a gente precisa dos tutores. Então, estamos aí, nós duas, nessa lida. E aí eu fico aqui fazendo as minhas reflexões, né? Porque como é que a gente vai viver aqui no futuro, né? A ideia, me parece, que está acontecendo, é da gente ter cada vez mais escassez de mão de obra, né? Então, um viveiro deste tamanho aqui, o meu tem 200 metros quadrados, eu acho que é o que é suficiente, assim, para que eu possa me dedicar, cuidar e fazer o que eu preciso, né? Então, uma das dificuldades, eu penso aí que nós vamos ter nos processos produtivos, será a questão de mão de obra. Então, eu não sei exatamente como é que vai se dar. Mas na parte estrutural, nós tivemos aqui os meninos que fizeram um viveiro, né? Então tá um viveirinho aqui bem bacana, com um sombrite duplo, muito fresquinho aqui, embora o sol hoje esteja bem forte, a gente está num local com uma estrutura bem bacana. E fizemos aqui está a marcação, nós vamos começar, vamos dar um tempinho agora e vamos usar esse material, né? São mourões vindo de São, tá? Então, no meio aqui, nessa linha do meio, nós vamos colocar esses que são mais grossos, né? E aí dividimos para que nas pontas a gente coloque esses aqui, intermediários, e depois a gente utilize os mais fininhos. Então, é o viveiro possível para a gente nesse momento, utilizando da ideia aqui de trabalhar com quem está no arredor, né? Então, a nossa colaboradora aqui hoje, ela é daqui do sítio, ela é caseira aqui do condomínio onde a gente está, e ela pôde, né, fazer essa gentileza de vir fazer essa diária de um trabalho um pouquinho pesado. Mas nós duas acho que estamos dando conta, né? Então a gente para um pouquinho, a gente usa as ferramentas adequadas, a gente está usando água para poder amolecer um pouquinho, muita pedra, mas a gente está indo de pouquinho, devagar e sempre. E o interessante é que a gente colocou essas linhas aqui mais fortalecidas, né? Aí, olha, dá para ver, né? Eles são mourões concretados com linhas de aço. Então, essa linha de aço, ela vai ajudar também a gente a fixar, né? E mesmo que a gente não consiga fazer uma fixação muito firme, vamos dizer assim, dessas vigas que a gente vai colocar, dessas bigotinhas, não tem problema, nós vamos amarrar aqui no cabo de aço
E a gente acredita que isso vai ser o suficiente. Depois a gente fortalece se for necessário, né? E então, o que eu trago, né, dessa questão? A gente trabalha da forma que pode, do jeito que dá, né? Às vezes a gente faz mutirões por aqui, outras vezes a gente trabalha dessa forma, né, com mão de obra local. E esse é um princípio que está muito contido no sistema agroflorestal, né? Porque a agrofloresta, agroecologia, princípio da agroecologia. A agroecologia, ela tem esse princípio de envolver quem está no arredor, quem está na comunidade, né? A mão de obra local, o respeito ao trabalho das mulheres, né? Então, a gente faz esse trabalho com esse princípio, né? E vai ficando bonitinho, gente. Eu tô com uma esperança grande de que em breve a gente tenha aqui nesse espaço, esse espaço telado, a gente vai dedicar às baunilhas mexicanas, né? Então nós vamos trabalhar aqui com as planifólias, né? Porque elas são, vamos dizer assim, de outro ambiente. Então, elas precisam de um ambiente assim mais umedecido e a gente vai proporcionar isso para essas baunilhas, né? Para esses pezinhos desse tipo de orquídea. Um pouquinho mais, vamos dizer assim, um pouquinho mais exigente em termos de temperatura, de ambiência, né? E vamos continuar lá no nosso cerrado, com as nossas pomponas, com as nossas baianas, e em formato de florestal, né? Dentro, lá no México, eles têm uma terminologia que eu acho muito interessante. Eles chamam esse sistema na floresta de acauã. Então, eu gosto muito dessa ideia de trabalhar dentro da floresta. E então, vocês estão vendo aqui a gente nessa fase aqui do telado, mas a gente também trabalha na floresta. Até porque a gente precisa ver quais são as situações, né? Quais são os desafios de um e de outro, né? Para que a gente tenha o alcance de uma produção ecológica, ecossistêmica. A gente vai estar experimentando essas formas. E aí, eu deixo aqui, né, aberto aqui para que a gente possa conversar sobre isso. Se vocês tiverem alguma sugestão, se eu estou nesse caminho mesmo, né? Se vale a pena colocar pamponas dentro de telado, e eu estou para ouvir. Mas eu acredito que o telado, né? Ó, tá meio feinho ainda, mas vai ficar show de bola, vai ficar lindo. É o que eu espero, né? Assim que a gente concluir, a gente faz um outro vídeo aqui da conclusão desse trabalho. Ainda vamos fazer massa, vamos puxar massa, puxar cimento para pôr no pezinho desses tutores, porque aqui tem muito, muito cupim, né? Não é nem tanto pela resistência, que também, né, poderia socar uma terrinha e estaria tudo bem, mas a gente aqui tem cupim demais, então eu vou pôr um pouquinho de cimento no pé desses tutores para que a gente não tenha surpresas aí com o cupim comendo toda a madeira, né? Então a gente escolheu madeira num local que é permeado de cupim, então tem que tomar esses cuidados. E outra coisa interessante é que no meio, vocês estão vendo aqui, o sombreado tá bem bacana, mas a gente vai colocar umas árvores, né? Eu vou colocar umas árvores que ficam baixas, que a gente pode manter, a altura é boa, eu tô com acho que 3,30 metros de pé direito, e isso proporciona que a gente possa colocar umas árvores aqui dentro. Então eu vou criar um ambiente também arborizado dentro do viveiro, essa é a ideia. Depois vocês me digam aí o que vocês acham dessa nossa questão, dessa nossa ideia. Então é isso, vamos parar aqui um pouquinho, nós vamos sair para almoçar, são volta de 11 horas, nós já fizemos aqui muitos buraquinhos para fazer o nosso trabalho, então a gente vai dar um tempinho aqui,
deixar aqui vocês um pouquinho com a natureza que nos agracia, né? Temos o privilégio de estar nesse lugar maravilhoso. Ah, voltei aqui para lembrar vocês de se inscrever no nosso canal, tá bom? Se inscreva, curta. A gente quer mostrar cada vez mais e mais experiências de mulheres. Hoje sou eu fazendo, mas a gente também está fazendo filmes com várias mulheres que estão nessa lida, nesse caminho, tá certo? Com as baunilhas. Um grande abraço e se inscrevam. Grande beijo, gente.